Cláudio Humberto, e nesta quarta-feira, no destaque entre o noticiário político eleitoral, né, da vez, e destacando aí os nomes que concorrem à presidência da República, o que tem se colocado nessa disputa pré-eleitoral para o Planalto, chamou a atenção toda a repercussão que deu uma matéria de capa que a revista Time estampa com o ex-presidente Lula. Título: O Segundo Ato de Lula. Essa reportagem animou alguns petistas porque, de certa forma, é simpática ao ex-presidente Lula, mas deixou alguns aliados de momento do petista de orelha em pé. Por quê? Vamos lá. O texto dessa reportagem diz que Lula é o atual líder das pesquisas de intenção de voto. Ele disse acreditar que as pessoas têm saudade do tempo em que foi presidente e garantiu que é capaz de fazer um governo ainda melhor. Lula, no entanto, não detalhou propostas, disse, por exemplo, não discutir a política econômica antes de ganhar as eleições. Apontado pela Time como o principal líder popular do país, o petista falou pouco sobre Bolsonaro, mas acusou o presidente de despertar o ódio e estimular o racismo. No cenário internacional, aí que pegou. Lula afirmou que Vladimir Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, mas também culpou o presidente ucraniano por manter o desejo de entrar na OTAN, a aliança militar do Ocidente. Sobre Volodymyr Zelensky, Lula disse o seguinte: parece que ele faz parte de um espetáculo. Você fica estimulando o cara e ele fica se achando o máximo, ele fica se achando o rei da cocada. E foi nesse ponto aqui, Cláudio, que chamou a atenção de alguns aliados de momento, né, de primeira hora para a disputa deste ano do presidente Lula. Porque, de alguma forma, neste caso, Lula se aproximou no discurso de Bolsonaro. Como que você analisa essa repercussão toda em torno do Lula na Time, hein? O Lula tem uma certa ignorância do ponto de vista da política internacional de uma maneira geral. Mas o que ele fez foi expressar a posição da esquerda brasileira, que é uma das mais atrasadas do planeta, se não a mais atrasada. É páreo duro ali com o Partido Comunista Português, que é uma loucura, né, de atraso. Mas é essa a posição da esquerda brasileira. É uma posição de que eles não avançam mais, o Lula não avançou mais, porque ficou ali com medo de desagradar mais ainda. Mas a torcida deles, a posição deles é de apoio ao Putin, né, sem dúvida nenhuma. E eles acham, enfim, são críticos do Zelensky, né, do Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e são simpáticos à Rússia. Ainda tem a ver um pouco, muitos deles, até por ignorância mesmo. Se você perguntar ao Lula, ele deve imaginar que o Putin é de esquerda, né? E não é, das principais figuras de direita que surgiram na política internacional nos últimos tempos. Você viu o que ele disse ontem, dizendo que o presidente da Câmara quer mandar mais do que o imperador do Japão. Quer dizer, ele é tão ignorante, o ex-presidente, coitado. Ele nem tinha o direito disso porque foi presidente da República 2 vezes, né? Devia saber que quem manda na política, quem tem poder de fato no Japão não é o imperador, né? É o primeiro-ministro. Ele é que é o comandante da política no Japão. É a mesma coisa de dizer que quer mandar mais do que a Rainha Elizabeth. Não. O primeiro-ministro do Reino Unido manda mais do que a Rainha Elizabeth, né, que até apenas como rei. O imperador do Japão é apenas uma figura meramente decorativa do ponto de vista da representação do Estado ali, que é materializado no monarca, né, mas não manda absolutamente nada. E é um pouco isso, é um pouco de ignorância do ex-presidente e também ele repetindo ali a posição que ele ouve dos seus companheiros ideológicos de esquerda, que são francamente simpáticos à Rússia de Vladimir Putin. Eu acho que ele falha no ponto de nem considerar o fato de a Rússia ter invadido a Ucrânia e não o contrário, né? Mas o ponto que mais me chama a atenção mesmo, Cláudio, é esse discurso aberto do Lula de não querer discutir política econômica, né? Eu acho que já está no momento dele colocar, sim, o ponto de vista dele, da campanha dele, da pré-campanha dele, que seja, para o que ele quer oferecer ao país ao longo dos próximos 4 anos, se for eleito presidente, né? Acho que não é bem assim, né? E sobre a capa da revista, essa é a edição latino-americana da revista Time, né? Então, é bem, assim, enfim, é claro que quem gosta, quem torce, etc., acha isso o máximo, mas não é não. Não é mais, né? Já lá se foi o tempo.
5h13, você está aqui na Rádio Bandeirantes. Estes são os Bastidores do Poder. Só tá começando, hein? Tem muita coisa aqui pra gente discutir ao longo do programa de hoje. Claro, né, Cláudio? Semifinal da Champions rolando, a gente tá atento aqui também, vai informando para você, ouvinte, o jogo que define o adversário do Liverpool na final da Liga dos Campeões. Real Madrid e Manchester City se enfrentam neste momento no Santiago Bernabéu, em Madrid. O jogo tá 0-0 com 11 minutos do segundo tempo, ainda com vantagem para o Manchester City no placar agregado. Afinal, o jogo lá em Manchester na semana passada foi aquele espetáculo 4-3 para o Manchester. E aí os ingleses estão levando a vantagem em jogo duro, com o Real Madrid perdendo algumas oportunidades imperdíveis numa disputa como esse. Não pode perder não, a gente está monitorando por aqui. Eu vi do colega que narra o jogo uma frase muito interessante ao final do primeiro tempo, quando ele disse assim: os dois times vão lamentar não ter feito gol, mas vão pensar assim, olha, poderia ter sido pior. Tá mesmo, os dois estão perdendo gols pra burro aqui, é gol na cara do gol, assim, é impressionante, nervosismo de semifinal de Champions, não tem jeito, por mais experiente que o sujeito seja. Quinto sinal vai marcar 5h15, Rádio Bandeirantes, 85 anos com você. Rede Bandeirantes de Rádio.